Começa o Nossa Saúde aqui na TVA. Estamos em setembro, mês dedicado à prevenção do suicídio. No Brasil, mais de 14 mil pessoas por ano tiram a própria vida. Vamos entender o que está por trás desse alto índice. Conheça também o CVV, Centro de Valorização da Vida, um serviço voluntário e gratuito de apoio e prevenção do suicídio. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu recebo aqui no estúdio de forma virtual o Sidney, que é palestrante e voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. Sidney, seja muito bem-vindo à Nossa Saúde, que prazer te ter aqui. Olá, Rafa, é um prazer também estar aqui. Agradeço também, em nome do CVV, essa oportunidade de divulgar esse trabalho que é muito importante para toda a sociedade. Logo, logo a gente vai falar um pouquinho mais do CVV, conhecer com mais detalhes esse serviço tão importante. Porém, eu quero começar com o Setembro Amarelo, que é o mês que nós estamos e é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Sidney, fala um pouquinho para a gente sobre esse movimento, né? Quando é que ele iniciou no Brasil? Como é que ele funciona? Certo? Esse movimento de Setembro Amarelo, ele começou como escolhendo, né, a cor amarela lá em 2015. Foi um esforço conjunto feito também junto com o CVV, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, com o objetivo de conscientizar a população sobre o que é o suicídio, ajudar a abrir mais esse espaço de fala para que as pessoas possam discutir e, claro, também, né, quebrar alguns preconceitos, alguns tabus, alguns mitos que as pessoas têm acerca do tema. Sidney, ainda existe muito tabu, né, sobre esse assunto, sobre falar de suicídio. Ainda existe preconceito. Como é que você tem visto isso? Sim, sim, geralmente sempre dizem assim que falar suicídio é um termo muito forte. Então, e muitas pessoas elas se sentem receosas porque elas sentem que é algo único, algo voltado, que acontece mais com ela. As pessoas associam muitas vezes com uma mente fraca ou com uma falta de religiosidade, e muitas vezes é criado uma estigma de culpa para que a pessoa que pensa sobre isso, ela procurou aquilo, como se fosse simplesmente pelas motivações dela, o que não é uma verdade. Inclusive, não há um grupo específico de pessoas que vai falar assim, estão destinadas a pensar em suicídio. Qualquer pessoa, não há ninguém que possa garantir que uma vez na vida não vai pensar, nem que seja remotamente, sobre o assunto. Todos nós, então, estamos sujeitos, em um momento da vida qualquer, passar pela nossa cabeça esse tipo de atitude. É isso que você quer dizer, né? Quer dizer, não dá para dizer, só Isso, esse grupo aqui é o grupo propenso a um dia pensar em tirar a própria vida. Não, qualquer um de nós. isso mesmo. É claro que existem alguns fatores preponderantes, né, que podem reforçar ainda mais, mas todo mundo, não há um grupo específico que esteja sujeito a isso. Qualquer pessoa pode pensar sobre o assunto, nem que seja remotamente, nem que seja através até de um pensamento intrusivo. Sidney, por que é tão importante, então, a gente falar sobre esse tema, trazer ele à tona? Justamente para que as pessoas elas possam se sentir acolhidas, elas saibam que não é algo delas, porque geralmente quando a pessoa ela se sente, até antes mesmo da ideação suicida, até antes mesmo a pessoa ela acaba se isolando muitas vezes, por ela não encontrar um espaço seguro, por ela ficar preocupada com os julgamentos que vão ter, ou até mesmo alguma forma de retaliação dentro da fala dela. E isso gera isolamento. E aí sim aquilo vai maturando, né, dentro da mente da pessoa, no qual pode acabar desenvolvendo ainda mais, né, um processo de uma ideação até as vias de fato mesmo, né, a tentativa. Sim, e aí o Setembro Amarelo, essas campanhas que são feitas especialmente nesse mês, elas vêm contribuir justamente para isso, né? Para dar espaço, para se falar sobre o tema, para trazer informações de qualidade para as pessoas. São quase 10 anos de campanha no Brasil e vocês veem resultados surgindo desses movimentos, dessas ações envolvendo essas campanhas? Sim, é possível ver que
que há um aumento até mesmo de mobilização da sociedade, a procura de campanhas, de divulgação assim de palestras, rodas de conversa, a discussão do tema, ela foi se tornando cada vez maior, né? Principalmente ainda depois da fase da pandemia, onde a questão emocional ficou bastante afetada. Você nota que houve um interesse assim, sobre esse tema maior. Vamos falar um pouquinho sobre estatísticas, né? Quais são os números do suicídio no Brasil, Sidney? Bem, certo. A princípio, a partir do último boletim epidemiológico que temos, né, que saiu esse ano, nós temos alguns dados de uma média de tentativas de suicídio, uma média de suicídios acima de 15 mil, né, por volta de 15.500 suicídios aqui no Brasil. É importante ressaltar algumas faixas etárias que são mais preocupantes. Por exemplo, entre os jovens de 15 a 19 anos, nós temos a terceira maior causa de morte, sendo a lesão autocorporal, né, o suicídio. E nós temos também, entre 20 a 29 anos, a quarta maior, né, causa de morte. Geralmente atinge mais aos homens, né, 78%, mas também é possível ver em todos os grupos. Então, a faixa etária mais preocupante é justamente a juventude. O que está por trás desse alto índice de pessoas que tiram a própria vida no Brasil? Bem, é importante lembrar que principalmente essa fase da infância e da adolescência é uma fase bastante conturbada, é uma fase onde se assume mais riscos, né? É, e também é uma fase que muita coisa está acontecendo, né? Tem aquela preocupação com o reconhecimento social, é uma parte que está tendo um desenvolvimento maior da sua própria identidade, dos grupos. Então, qualquer alteração muito forte pode ser vista até com maior intensidade, né? Então, e muitas vezes são grupos que não são muito levados a sérios. Então, geralmente crianças ou adolescentes, como as pessoas dizem, não... eles não sabem muito o que é da vida. Por adulto que eles vão entender o que é problema. E muitas vezes os seus problemas, suas dores são minimizados, são Isso. desvalorizados, Eles não né? têm voz, né? Isso mesmo. Uhum. Eles não têm voz para poder se abrir sobre o que está acontecendo. Muitas vezes, quando falam, as pessoas elas tendem a diminuir o problema. Muito bem. E vocês perceberam que pós-pandemia, esses números de suicídio e de tentativa de tirar a própria vida aumentaram? A situação ficou mais preocupante, Sidney? Então, o problema, assim, o Brasil, ele tem vindo de uma onda crescente de suicídio. O Brasil ele não está um dos países com as maiores estatísticas de suicídio, né? O Brasil está em centésimo, 55º lugar no mundo. Porém, o Brasil tem sofrido um aumento frequente, né? E agora tem aumentado mais ainda, né? Principalmente depois de 2014, ter crescido acima de 3% o índice de tentativas o índice de suicídio ao ano, né? Então, a gente tem vindo uma crescente. Por mais que as estatísticas do Brasil não sejam as maiores, mas estamos crescendo. E muitas vezes, pelo mundo, está tendo um regresso. Então, é um ponto a se preocupar, é um ponto a dar uma atenção maior. E de que forma a gente pode ajudar, né, principalmente esses jovens, e perceber que de repente a pessoa que está ali ao seu lado, um colega de trabalho, um familiar, está precisando de ajuda? Quais são os sinais de alerta? Bem, vamos falar então primeiramente dos sinais de alerta. É, é possível notar muitas vezes, quando a gente fala de ideação suicida, é possível notar muitas vezes nas falas. Muitas vezes a pessoa não vai falar propriamente suicídio, mas ela vai falar de alguma forma subjetiva sobre o assunto. Então, uma vontade de sumir, sabe? Nossa, como eu queria desaparecer. Ou então, uma preocupação de o que vai acontecer com as pessoas que ficam, sabe? Por exemplo, quem tem filhos ou pessoas dependentes geralmente tendem muito a ficar pensando sobre a questão da morte, quando eu for embora, o que vai acontecer com eles. É, ou então, aquele sentimento de que ninguém se importa comigo, se eu sumisse, ninguém ia ligar.
Às vezes as postagens de redes sociais também você pode ver que muitos sinais lá, né, da forma como a pessoa acaba se colocando e algumas mudanças de interesse mesmo, né? Alguns hobbies. Claro que as pessoas elas mudam constantemente, mas muitas vezes algumas coisas que a pessoa tem muito interesse, você nota que ela começa a deixar de lado, ela começa a se desfazer de de coisas materiais mesmo, né? Ela começa a doar, deixar um pouco de lado algumas coisas que muitas vezes ela era muito apegada. Então você nota essa mudança de comportamento, né? E lembrando, tá, que os sinais, eles não nem sempre eles são de fáceis identificação, de fácil identificação, até porque tem pessoas que naturalmente são um pouco mais introspectivas, né? Então, nem sempre os sinais são fáceis. Então, não dá para culpabilizar aqueles que não perceberam os sinais a tempo. É, mas e sobre a questão da ajuda, de como que as pessoas podem ajudar? Oferecer um ambiente aberto, um ambiente de segurança para a pessoa. Não precisa necessariamente forçar a discussão com a pessoa, falar, vem cá, conversa comigo. Mas se coloca à disposição. Fala como que, o que você tem percebido e fala que se ela precisar conversar, você está lá. Quando escutar a pessoa, que seja uma escuta compreendendo a pessoa, né? Sobre a ótica dela, sobre como que ela vê o mundo, sobre como que é as dores dela. Porque às vezes eu tenho algo que pode ser simples para mim, mas para a pessoa é algo muito importante. É, e é importante deixar esse espaço para poder falar de uma forma segura, de uma forma que não vai haver julgamentos. Evite também ficar aconselhando a pessoa, porque muitas vezes a pessoa ela já pensou sobre o assunto. Se ela pedir alguma coisa, tudo bem. Siga por essa orientação, mas dê espaço para que ela possa falar, sem retaliação. Muitas vezes as pessoas elas não sentem que elas podem falar abertamente, elas acham que elas vão ser julgadas. Então, mostre que você consiga criar esse ambiente de segurança para o outro. E os pais ficarem muito atentos, sobretudo aos jovens e adolescentes em casa, porque, como você falou, algumas vezes a pessoa pode verbalizar, que vontade de sumir ou qualquer coisa do tipo, mas muitas vezes é o comportamento dela, né? É a mudança de comportamento, fica mais introspectivo, mais enfiado dentro de um quarto, não quer ver amigos. Então, os pais, de repente, não pensar que isso é coisa de adolescente. E realmente estar atento para essas mudanças de comportamento, porque às vezes pode ser sim algo somente, é coisa de adolescente, é de momento, mas pode também por trás ter algo mais grave que merece uma investigação, né? Sim, sim, e como eu tinha dito, é claro que é importante que os pais, como eles já conhecem seus filhos, eles percebem essas mudanças de comportamento. Algumas pessoas, elas podem ser um pouquinho mais introspectivas mesmo, às vezes serem um pouco mais distantes, mas se notar que está tendo uma mudança do comportamento dele, dá essa atenção. E muito importante também quando eu falo de dar esse espaço, é justamente isso, que às vezes você não precisa necessariamente ficar atento aos detalhes, mas se a própria pessoa ela notar que ela pode falar de como ela se sente, às vezes esses detalhes não precisam necessariamente dessa atenção, porque a pessoa, por si só, ela já vai conseguir, ela nota que ela pode contar que está tudo bem, sabe? Então, criar esse ambiente fértil para o diálogo facilita muito também no andamento de se caso tiver com algum problema, alguma coisa acontecendo. Por exemplo, como é que deve ser o encaminhamento de uma pessoa, de repente, que a gente vê que não está bem, mas que ela precisa de uma ajuda profissional? Porque só o botar para fora, só o encontrar um espaço ali naquele amigo, naquele familiar para falar, não é suficiente. A pessoa realmente precisa de ajuda. Como fazer? Tá, então, sobre essa parte profissional, eu acho que o importante é que a pessoa conheça os meios de ajuda, né? Os meios de ajuda que ela tem dentro da sua região, dentro dos seus próprios serviços públicos. É importante que a pessoa ela conheça esse acesso, né? Do que ela pode ter ou não. Claro que cada caso é um caso, aí aqui no CVV a gente não entra no mérito do diagnóstico, né? Do que acontece com cada pessoa, mas é importante, pelo menos, que ela saiba onde procurar ajuda. Seja uma ajuda da parte mental, ou seja também da parte da saúde emocional, né? Então, conhece o telefone do CVV, sabe com quem entrar em contato, Um ou então psicólogo, às sabe as vezes, pessoas que estão né? perto. Sim, sim, ela pode reconhecer os serviços que ela tem na região dela.
Sidney, a gente vai fazer uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta então para falar um pouquinho sobre o trabalho belíssimo, né, que o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, faz, justamente prestando apoio e fazendo um trabalho de prevenção do suicídio. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente segue a nossa entrevista. Hoje eu converso com o Sidney, que é voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e nós estamos falando sobre o mês Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Ô Sidney, como você falou no primeiro bloco, os jovens é onde há o maior número de suicídios ou ideação de suicídios, então a faixa etária mais preocupante, embora a gente veja casos, obviamente, em todas as idades. E aí eu te pergunto, né, as redes sociais, elas têm contribuído de alguma forma para levar esses jovens a ter mais essa ideação de suicídio, a chegar nesse ponto? Bem, eu não diria necessariamente sobre a ideação suicida, mas é claro que com essa sociedade mais moderna, mais globalizada, a gente acaba tendo acesso a muita informação e tudo que acontece é altamente expandido, né? Então, às vezes, um simples escorregão que às vezes a gente dá, uma simples fala mal colocada, hoje a gente tem proporções maiores nas redes e também é uma pressão muito forte, né? Através de cobrança de likes, de visualização, né? Há uma tendência mesmo em ser reconhecido, principalmente ainda na questão dos jovens, que tem essa necessidade do reconhecimento pelo grupo, né? Ainda está buscando essa identidade, e as redes sociais, ela acaba sendo um pouco desse reflexo, desse espelho, né? Então, posso dizer que é uma situação, é um fator que pode agravar mais os sentimentos. Eu não digo necessariamente da ideação suicida, mas esses sentimentos mais conturbados que tem dentro da mente do jovem, né? Quais são as maiores causas? O que mais leva as pessoas à ideação ou ao suicídio propriamente dito? Bem, algumas características que reforçam, é claro que alguns transtornos mentais, que podem acontecer, mas também dependência de drogas, álcool. Há também muitos fatores sociais que podem incluir isso, como uma vez com preconceito, violência psicológica ou física, um ambiente familiar desestruturado, situações de abandono. Cobrança mesmo, assim, sabe, do dia a dia, cobrança às vezes voltadas ao trabalho, questões financeiras, muitas vezes a estabilidade financeira, ou então, de certa forma, qualquer fator que acaba desestabilizando a vida do indivíduo pode levar a um pensamento, né, a um fator, pode aumentar como fator de risco ao pensamento suicida. E agora, então, eu quero falar sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E você, Sidney, é um voluntário, é um membro, é um palestrante desse centro. Como é que exatamente ele funciona? Conta pra gente. Tá certo. Bem, o CVV ele existe desde 62, né? Então, ele está fazendo também esse ano, né? 62 anos. E a gente funciona como um serviço de acolhimento emocional, né? Um lugar onde você pode conversar. É muito comum as pessoas conhecerem através do número 188, que é onde você pode ligar, é um serviço completamente gratuito, anônimo, sigiloso. Você pode falar sobre o que quiser, ninguém vai perguntar sobre o seu nome, sobre da onde você é, ou até mesmo se você quiser falar um pouquinho como está se sentindo, mas sem precisar necessariamente contar um problema, às vezes não se sinta à vontade, não tem problema, pode falar do seu jeito, não vai haver julgamentos, não vai haver conselhos, ninguém vai ficar dizendo para você o que você deve fazer ou não, né? E você pode ligar a qualquer momento, porque ele funciona também de madrugada, ele funciona
todos os dias do ano, inclusive nas datas festivas, que para muitas pessoas pode ser uma época de certa festividade, mas para outros não. Como, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, sempre vai ter algum voluntário, inclusive também finais de semana, madrugada, pode sempre entrar em contato com a gente. Isso daí, né, da parte do serviço 188, mas vale lembrar que a gente também tem 100 unidades, por volta, né, de umas 100 unidades de postos físicos espalhados pelo Brasil inteiro, né, no qual você pode também ter essa forma de contato presencial, caso queira falar com alguém. A gente também tem o serviço de chat através do cvv.org.br, que você pode localizar lá. Sem contar, a gente tem mais de 30 mil ações que são feitas além do atendimento. Então, a gente também tem a parte de comunidade, onde o CVV ele se propõe a ajudar a comunidade em situações de maior vulnerabilidade que acontecem. A gente oferece palestras, tem também cursos, também tem o GAS, né, que é o Grupo de Apoio ao Sobrevivente de Suicídio, no qual existem alguns grupos espalhados por aí. Então, toda essa parte que envolve principalmente o acolhimento emocional, né, estar disponível para escutar ao outro, faz parte do serviço do CVV. Inclusive, agora a gente vai ver um vídeo, né, feito pelo CVV que mostra um pouquinho de como é esse trabalho de acolhimento, como o Sidney falou aqui pra gente. Dá só uma olhada. Eu fico feliz por não ter desistido, sabe? Ele conseguiu me ver de um jeito que nem eu consigo me ver. É um lugar de segurança, é um lugar de afeto, assim, limitado. Essa presença que ela fez na minha vida, a partir do momento que eu, pra mim, renasci. Não importa o que eu faça, ela vai estar lá para me acolher. Que é a pessoa que dá atenção, que cuida, que zela, que me ama. Só tenho que agradecer por você ter cedido de você pra ter eu e minha mãe. E hoje a gente ser a gente. Meu Deus. Essa pergunta foi difícil. É uma pergunta difícil mesmo. Eu acho que eu teria... A minha filha tentou suicídio. Às vezes a pessoa liga e você só ouve. Não precisa dizer nada. Você tá ali presente, mas tem que estar presente, né? É muito difícil pedir ajuda, mas que é muito importante o diálogo, é muito importante você ter uma rede de apoio, ter com quem contar. Mas você vai ter que passar por esse momento difícil entre você, com força entre você. Mas ninguém tá sozinho. A gente viu aí então esse vídeo belíssimo do CVV mostrando um pouquinho só de como é esse trabalho incrível que vocês fazem. Agora, quero entender, quando a pessoa liga para vocês, quem é que está do outro lado? Quem são os voluntários que atendem as ligações? São voluntários treinados, todos eles passaram por um processo de seleção, foram treinados, mas de maneira geral são pessoas comuns. São pessoas como eu, você, pessoas que também têm suas dores, que também enfrentam as coisas do dia a dia. Então, são pessoas que
e vão estar no mesmo nível da pessoa que entra em contato com a gente, né? Não são pessoas superiores, não, até porque quando a gente fala de acolhimento, de amor ao próximo, não precisa fazer faculdade para isso, né? É simplesmente doar aquele calor humano que nós temos para o outro. Porque às vezes tudo que a pessoa precisa é um ouvido atento, um coração aberto, né, para que a pessoa tenha ali um espaço seguro para falar sobre o que está no coração. E às vezes aquele grande problema até fica um pouco menor depois que ela encontra esse ouvido atento e coração amoroso, né, Sidney? Sim, sim, com certeza. E me diz uma coisa, hoje vocês têm quantos voluntários e em média quantas ligações por mês vocês recebem? Certo. Voluntários, a gente tem por volta de 3.500 voluntários espalhados pelo Brasil inteiro. As ligações, por ano, a gente atinge na casa, pelo menos no ano passado, a gente atingiu na casa dos 3 milhões, mais ou menos, próximo aos 3 milhões. E mês a mês é um pouco difícil de falar. A gente geralmente tem uma média assim, entre 250 mil, 280 mil, mas tem épocas que são que acabam tendo esse aumento, essa diminuição. Por exemplo, quando chega no Setembro Amarelo, com há uma maior divulgação, há também uma procura maior. E claro, também próximo daquelas datas, aquelas datas mais marcantes para as pessoas. Exemplo, o Dia dos Pais, Dia das Mães, às vezes pode ser um dia sensível para algumas pessoas, então pode também ter uma tendência a aumento nessas épocas, né? Final do ano, começo do ano, que geralmente são fases de muita reflexão, né? De Mexe muita mais com a ponderação do pessoa, que né? aconteceu, mas pode ter também um aumento nessas épocas. Sidney, conta pra gente um pouquinho, né, quais são os problemas que as pessoas relatam nessas ligações? Bem, os problemas, eles são os mais gerais possíveis, né? Muitas vezes podem ser coisas até que a pessoa nunca tenha contado para ninguém, ou talvez ela nunca tenha dito em voz alta para ela mesma aquilo que estava passando. Mas pode envolver situações de ansiedade, ou às vezes algum problema mais temporário de algo que está acontecendo diretamente na vida dela, ou às vezes alguma situação que está acontecendo a longo prazo, ou às vezes também não necessariamente é um problema, mas um sentimento. É muito comum também pessoas perceberem, sentirem que está com um certo desânimo, uma certa tristeza, e às vezes ela também não consegue identificar. A gente às vezes pensa assim que, pelo fato da pessoa estar com uma vida bem estabilizada, estar cercada de pessoas que a amam, ela não é digna de sentir uma dor. E às vezes acontece, então as pessoas elas também podem se abrir sobre isso, sobre mesmo que esteja tudo correndo bem, mas algo dentro dela faz ela também não se sentir bem. Então é um tipo de lugar onde você pode ter esse espaço para poder conversar mais. E vocês, ao receberem essas ligações, falarem com as pessoas, dar esse acolhimento, vocês percebem que muitas vezes a pessoa sai dali realmente desfazendo aquela ideia de desistir da vida? Qual é a percepção de vocês de resultado desse atendimento, Sidney? Então, lembrando que também a gente cuida muito da parte de prevenção mesmo, então não necessariamente a pessoa ela vai ligar na ideação suicida, às vezes é aquela menor dor, porque só isso daí já ajuda a você prevenir. Isso, quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente fala disso, mas é bem comum mesmo que o simples fato da pessoa se abrir, ela consegue ela se sentir acolhida, ela se sente ela pode se sentir mais confiante dentro dela mesma e ela consegue organizar aquilo que está acontecendo. Claro que isso não quer dizer que os problemas dela vão desaparecer, que vai tudo acabar e vai ficar tudo bem, mas ela pelo menos ela consegue entender o que está acontecendo com ela, ela consegue ter uma noção maior do que aquilo que está vindo dentro dela e ela também consegue perceber que ela não está sozinha, que ela tem alguém com quem possa contar. Muito bem. O nosso tempo está encerrando, Sidney. Eu queria que você terminasse dizendo como é que cada um de nós, da sociedade, podemos ajudar, contribuir, né, para prevenir o suicídio. Tá certo. Primeiro falar da instituição do CVV, que o CVV ele vive através de doações voluntárias, tanto da pessoa física, pessoa jurídica. Também quem quiser pode se tornar voluntário do CVV. Para requisitos só precisa ser maior de 18 anos. Basta entrar no site e ver para poder participar do programa de seleção, né? O maior pré-requisito é ter calor humano para poder oferecer para o outro, ter essa disponibilidade de querer escutar o próximo, e também através de
muitos serviços que o CVV oferece. A gente oferece palestras, a gente oferece rodas de conversa. Então, pode também usar para poder promover. Pode deixar o site para a gente? Pode dizer para a gente depois colocar na tela? Claro. Sim, é cvv.org.br, no qual você pode procurar. E também, claro, quiser saber mais sobre o Setembro Amarelo, setembroamarelo.org.br. E só reforçando, o telefone do CVV é... Telefone 188, totalmente gratuito, 24 horas por dia. É só ligar, sem problema, que aí fica só um tempinho e já vai ter alguém para poder te atender. E aí, então, a mensagem final, que é sobre como nós todos podemos, né, colaborar com a prevenção do suicídio para a gente encerrar o programa, Sidney. Vamos criar um ambiente, então, de escuta para as demais pessoas, um ambiente de segurança, onde que as pessoas elas possam falar abertamente sobre o que está acontecendo com elas, um ambiente livre de julgamentos, onde que ela se sinta acolhida, né? Então, vamos ajudar a criar um pouquinho mais esse ambiente e discutir sobre suicídio, né? Vamos tentar deixar de ser uma palavra proibida, é algo que precisa ser dito, que as pessoas precisam entender que todo mundo pode ter algum momento e passar por esses tipos de pensamentos na vida, que não tem problema discutir sobre isso. Sidney, te agradeço imensamente a participação aqui no Nossa Saúde. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho lindíssimo que vocês, todos voluntários, mais de 3.000 no Brasil aí, fazem esse trabalho de escuta ativa das pessoas, né? De escutá-las com o coração aberto, sem julgamento, e certamente impactam a vida de tantas pessoas. Obrigada pelo serviço e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Rafa. Obrigado também à TV por essa oportunidade de poder divulgar esse trabalho maravilhoso aqui que nós fazemos. Um abraço então, Sidney. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos então encerrando Nossa Saúde. Obrigada pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Tchau, tchau.